queridos, vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Salvador. E é bom estar na presença do Senhor. Alguém está de bolsa aí? Alguém está de bolsa? Não? Tem alguma coisa? Alguém trouxe um presente para mim? Tem um presente aí? Trouxe? Olha, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Ele queria trazer um presente para Deus, e ele pergunta, e ele mesmo tem a resposta: eu invocarei o Senhor, eu darei o meu coração. Então, nós temos sim presentes para Deus nesta noite, e a gente pode adorar com o nosso coração, entregar, ter uma vida com propósito com Ele, e nós adoramos a Ele porque Ele é santo, justo e bom. Senhor, que nós temos vida, e essa vida é muito abundante. Há alegria no altar do Senhor enquanto estamos diante dele, e sempre.
me ouvindo? Agora sim. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Vocês podem ficar à vontade, sentem por um instante. Nós teremos um vídeo do MCA. Em seguida nós daremos continuidade à direção. Amém, graças a Deus. Irmãos, esse videozinho, né, que a gente acabou de assistir agora, é por conta de um evento muito especial que nós teremos no dia 25 e no dia 26 desse mês, no finalzinho do mês, que é organizado pelo MCA. Nós teremos o nosso Acampa Dentro. Então, é um evento que já tem marcado a nossa agenda no mês de outubro, muito importante. É um evento muito legal para as crianças. Então, no dia 25 e 26 nós teremos o Acampa Dentro, e a gente sempre incentiva as nossas crianças e os pais, os avós, a convidarem as crianças realmente para virem participar desse momento. É um tempo que a gente passa aqui na igreja, a gente passa a noite aqui, e esse ano o tema é esse, né? O mapa do tesouro. O tema, na verdade, é a Bíblia é o nosso mapa do tesouro para a vida eterna. Então, todos estão convidados. E nesse mês ainda a gente tem uma programação especial voltada realmente para as crianças, né? E no próximo final de semana também a gente convida todos vocês a convidarem também as crianças para participarem do culto do MCA, que será no dia 11 do 10, né, às 10 horas da manhã. Nesse dia nós estaremos encerrando o mês de missões. Então, todas as crianças estão convidadas. Vocês que têm criança, que conhecem crianças, convidem essas crianças para estarem participando com a gente. Lembrando que nós estamos nesse período orando pelo país de El Salvador, amém? A mensagem hoje é com o presbítero Tiago, com o tema Mentalidade Celestial, amém? Vamos ficar de pé? Vamos abrir a Bíblia. Eu vou fazer a leitura inicial aqui no Salmo 113. Vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 113. Salmo 113, do versículo 1 até o versículo 3. Amém? E diz assim as Escrituras em nome de Jesus. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem ao nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Falar com Deus? Soberano Deus, Todo-Poderoso, Deus de glória e de poder, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. A Escritura, meu Deus, ela chama a nossa atenção para que a gente louve o teu santo e bendito nome, Jesus. E aqui nós estamos para isso, Senhor, para te louvar, para te adorar, porque o Senhor é poderoso em todo o tempo. E eu creio, meu Deus, que hoje não é diferente. Nas nossas vidas o Senhor é poderoso. Meu Pai, eu te peço nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, mais uma vez. Nós viemos aqui também, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção para as nossas vidas. E que o Senhor use, meu Deus, a vida do presbítero Tiago nas Tuas mãos, Senhor, nessa noite. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos e que a palavra toque o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor.
Abençoa o grupo de louvor, que junto com eles nós entoaremos louvor ao teu nome. Que o teu nome seja engrandecido em tudo que nós fizermos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Amém. Graças a Deus. Com gratidão, sempre a nossa vida deve ser. Aqui foi falado sobre um trabalho missionário das crianças. Isso é tão bom. É achar o tesouro. Ontem a gente cantou bastante. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Ele é o bem mais precioso. E a gente louva o Senhor porque encontramos esse Deus. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho.
alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Joelho dobrará ao ouvir teu nome,
teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra lá sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 ao 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 ao 3. O título da nossa meditação nessa noite é Mentalidade Celestial. E diz o seguinte, em nome de Jesus eu leio: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seu olho, converse com Deus junto comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez a tua igreja aqui se reúne em teu nome para te cultuar, para te honrar, para te engrandecer, para te bendizer. E neste momento, Senhor, a gente vai ouvir a tua palavra, Pai. É a tua voz dita, Senhor, aos nossos corações. E nós cremos que essa palavra é genuína, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E, meu Deus, todo coração que possa estar endurecido aqui nessa noite, Pai, que a tua palavra possa quebrar, Pai, esses corações duros, para que a tua voz, ó Pai, alcance os nossos corações e traga uma transformação, uma mudança de mente, de alma, de coração, em tudo, meu Deus. Nós sabemos que tu estás em tudo e em todos, Pai. E por isso, meu Deus, rogamos e suplicamos agora, Pai, que a tua palavra alcance os nossos corações e nos transforme, para que o teu nome possa ser engrandecido e o teu evangelho possa ser difundido, Pai. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos, te dando graças e amém. Amém. Você pode se assentar e ficar à vontade. O título, como eu disse, é Mentalidade Celestial. A mentalidade celestial e a mentalidade do céu. E a gente vai ver o que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer para os irmãos em Colossos e o que isso tem a ver conosco também. E para a gente compreender o contexto aqui, é importante a gente voltar lá no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Essa carta, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo diante de informações que Epáfras, que era um cooperador de Paulo na pregação do evangelho, trouxe para ele. Epáfras foi quem fundou a igreja lá em Colossos. Isso você pode ver lá no capítulo 1, no verso 7. Diz o seguinte: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, o que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, essa igreja ela foi fundada por Epáfras. Paulo, tudo indica que estava preso, e diante das notícias que Epáfras trouxe a Paulo, Paulo escreveu essa carta aos irmãos lá em Colossenses. E Paulo
de antemão, ele teve boas notícias sobre os nossos irmãos que estavam lá em Colosso. As notícias eram boas. Então, a partir do verso 3, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Então o apóstolo Paulo, ele teve boas notícias trazidas por Epáfras a respeito da fé daqueles irmãos. Ele enfatiza aqui que ele ouviu falar muito da fé que os irmãos em Colossos tinham em Cristo Jesus e do amor que aquela igreja tinha por todos. Então era uma igreja que tinha uma fé genuína, uma fé estabelecida, fundada em Cristo Jesus. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que velava pelo amor de Jesus por todos os santos. E isso tinha uma razão. Ele continua dizendo, verso 5, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. E aqui o apóstolo Paulo continua enfatizando que o evangelho que o apóstolo Paulo pregou a Epáfras, esse evangelho chegou também lá na igreja de Colossos, era o evangelho que estava sendo difundido por todas as partes, e esse evangelho chegou aos nossos irmãos lá, porque eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Ou seja, certamente os irmãos em Colossos ouviram a respeito de Jesus, eles creram nessa verdade absoluta que é Jesus. Eles creram no sacrifício de Jesus na cruz, porque o texto é enfático em falar aqui que eles entenderam a graça de Deus em toda a verdade. E ainda o verso 8 diz o seguinte, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, era uma igreja que a fé dela estava fundada em Cristo, era uma igreja em que vivia em amor, era uma igreja que entendeu corretamente o evangelho da graça. Eles entenderam que eles só poderiam ser salvos se eles recebessem e entendessem que Jesus é o único e suficiente salvador da vida deles. Isso eles entenderam, essa verdade chegou até eles, esse evangelho genuíno chegou até eles, e ainda era uma igreja que amava o Espírito. Tinha amor pelo Espírito. Era uma igreja que vivia em Espírito. Era uma igreja que cria na atuação poderosa e sobrenatural do Espírito de Deus. Então, a gente conclui que a igreja em Colossos não tinha aparentemente nenhum problema grave. Porque se a gente for ver todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas, geralmente Paulo enviava a carta para tratar de algum problema que estava instalado em determinada igreja. Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala de diversos problemas que a igreja lhe passava. Então, geralmente, o apóstolo Paulo escreve as suas cartas para lidar com problemas que as igrejas passavam, mas a igreja de Colossenses, ao que tudo indica e ao que parece aqui, não havia nenhum problema. Era uma igreja que conheceu a verdade, creu no evangelho de Cristo, tinha o amor como um dom muito evidente, era uma igreja que amava o Espírito, era uma igreja genuína porque cria na graça de Deus. Então, como essa igreja aparentemente não tinha nenhum tipo de problema, o apóstolo Paulo ele faz alguns alertas para essa igreja, tentando trazer ações de cautelas, ações de precaver problemas, de antever situações que os irmãos em Colossos poderiam passar. E aí o apóstolo Paulo,
ele faz um alerta aos irmãos em Colossos, e esse alerta está lá no capítulo 2, nos versos 4 e 8. Eu vou ler aqui em nome de Jesus. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, depois do apóstolo Paulo ter esse panorama da igreja, um panorama bom, ele faz um alerta e aqui ele começa a dizer que aquela igreja ela deveria se precaver frente a algumas situações que eles poderiam passar ali. E a primeira situação que ele fala aqui é para que eles não fossem enganados com argumentos que só parecem convincentes. Argumentos que só parecem convincentes. Vocês sabem que na época do apóstolo Paulo, era uma época que haviam muitos filósofos. Havia muita gente ali bom de argumentação. Havia uma galera que sabia falar, que sabia convencer, sabia argumentar e sabia direcionar ou deturpar o evangelho e qualquer situação em benefício próprio. Então o apóstolo Paulo, ele argui aqui, alertando para que os irmãos não fossem enganados com argumentos convincentes. E aqui, irmãos, vocês já ouviram, vira e mexe a gente ouve dizer aí que determinada pessoa caiu no golpe do bilhete premiado, não é? Aí você pode pensar, como que uma pessoa no dia de hoje ainda pode cair no golpe do bilhete premiado? Não parece muito estranho? Alguém chegar para você prometendo, olha, esse bilhete aqui está premiado, mas eu não tenho condições de ir lá, você não quer comprar? Parece muito ilógico alguém cair num golpe desse. Mas dependendo do argumento que o golpista utilizar com você, ele mexe com a sua ganância, né? Ele mexe com o seu ego, dependendo dos argumentos que ele lança, a gente cai. O golpe que tem pelo WhatsApp, né? Hoje, quem que não foi vítima de um golpe desse? Pedindo dinheiro, é isso, aquilo, outro, né? Eu, como advogado também, todo dia aparece lá um cliente com uma mensagem, doutor, é o senhor aqui? Eu falei, não, é alguém utilizando o meu nome para te passar um golpe, para pedir um dinheiro, para liberar alguma coisa lá, isso é tudo mentira. Mas, qual que é a tática dessa turma? Tratam a ganância, o ego. E assim, tal como ocorre nos dias de hoje, nos dias do apóstolo Paulo e nos dias dos irmãos que estavam lá em Colossos, muitas pessoas estavam sendo ludibriadas com esses argumentos, que têm uma aparência de verdade, mas só são meros argumentos para convencer de algo que não corresponde ao evangelho que foi pregado àquela comunidade. E aí no verso 8 o apóstolo Paulo lhe deixa isso mais claro, tendo cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Para que ninguém vos escravize com filosofias vãs. Na época do apóstolo Paulo, irmãos, como eu disse, haviam muitos filósofos, muita gente que se dizia entendida sobre a vida, muita gente que falava sobre o futuro, muita gente que falava talvez a vida após a morte, o que seria, né? Então são filosofias vãs, algo que não tinha sentido, que não levava a lugar algum. E ainda, ele fala que essas filosofias se fundamentavam nas tradições humanas, ou seja, em mitos e em verdades que eram ditas de pai para filho, e aquilo ia sendo passado e as pessoas acreditavam como uma verdade. E o apóstolo Paulo alerta, olha,
Irmãos em Colossos, vocês fiquem atentos quanto a isso. Se alguém começa a dizer um mito, começa a falar sobre uma filosofia que está fundamentada apenas numa tradição humana, em algo que foi passado de geração para geração, vocês fiquem ligados. E ainda, em princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Os princípios elementares desse mundo, o que é isso? Princípios elementares desse mundo. Os princípios deste mundo é aquele conjunto de ações, de pensamentos em que as pessoas que não têm a Cristo agem dessa forma. Então, por exemplo, nos dias de hoje, há muitos princípios que ferem a palavra de Deus e que são difundidos nos nossos dias hoje. Como, por exemplo, o princípio da família. Hoje esse princípio é um princípio que é deturpado nos nossos dias de hoje. São princípios elementares do mundo criados por mentes humanas que não têm fundamento nenhum, porque eles não estão sustentados em Cristo, mas apenas em verdades elementares, verdades básicas que as pessoas inventam, e isso não tem fundamento em Cristo. Isso não provém de uma mente celestial. E ainda o apóstolo Paulo continua dizendo, no capítulo 2, a partir do verso 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo começa a confrontar os religiosos da época. Primeiro o apóstolo Paulo ataca os filósofos, aqueles que inventavam verdades, aqueles que traziam argumentos em fundamentações humanas para convencer as pessoas de coisas que feriam o evangelho de Cristo. E agora o apóstolo Paulo tem uma voz voltada mais para dentro da igreja. Olha, vocês tomem cuidado com os religiosos da época. Vocês lembram que no tempo de Jesus tinha uma casta religiosa que perseguia Jesus. Quem que era essa casta? Os fariseus. Essa galera viviam apenas uma vida religiosa, não tinha uma fé genuína, mas era algo só de aparência. E aqui o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte, olha, portanto não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que significa isso? Não permita que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas, ou dos dias de sábado. Vocês sabem que no Antigo Testamento, Deus deu muitas ordenanças para o povo conviver. E nessas ordenanças, tinham muitas ordenanças que elas preconizavam Cristo. Então, por exemplo, os alimentos que eram oferecidos em sacrifício. E fazia-se um sacrifício para quê? Para perdoar pecados. Tanto é que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles foram condenados porque eles, como filhos do sacerdote, as pessoas levavam os animais para serem sacrificados e eles comiam parte da carne daqueles animais, ferindo o sacrifício, porque aquilo era santo, sagrado, e eles tiveram uma severa punição da parte de Deus, porque eles comeram de algo sagrado. E essas coisas, irmãos, tudo preconizava Cristo. Quem foi o último cordeiro morto? Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, não deixe que ninguém mais julgue em vocês pelo que comem ou bebem, ou seja, por comidas oferecidas a sacrifícios. Porque isso já foi, isso era sombra das coisas que haveriam de vir, isso já preconizava a Cristo. Então não permitam que os religiosos da época, irmãos em Colossos, que esses religiosos julguem vocês por causa disso. Não deixem que eles fiquem condenando vocês, porque vocês têm que oferecer sacrifícios e fazer todos aqueles rituais de dias festivos, de coisas que tudo preconizava a Cristo.
Então o apóstolo Paulo confronta os fariseus da época. Olha, não deixem que os religiosos condenem vocês. Porque isso já terminou em Jesus. Essas coisas preconizavam Jesus. E uma vez que Jesus veio e morreu na cruz, essas coisas perderam o sentido. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E aqui Paulo começa a falar também de gente que acreditava, que tinha visões, e que por terem essas visões se mostravam com uma falsa modéstia para dizer que eles eram santarrões da época. Tudo isso é religiosidade. O apóstolo Paulo começa a condenar aqui os religiosos da época. E ele estava tentando cuidar para que os irmãos em Colossos não fossem afetados por essa religiosidade sem sentido. E aí, o apóstolo Paulo dá um sábio conselho para eles. Olha, vocês podem passar por gente assim, mas uma coisa vocês têm que ficar ligados, vocês têm que ter a mentalidade do alto. A mentalidade celestial. E está lá no capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, instruindo os irmãos na seguinte questão: irmãos, todas essas coisas terrenas, essas filosofias, todos esses ataques que vocês podem ter, vocês podem minar isso, desde que vocês tenham o pensamento de vocês no alto, onde Cristo está sentado. Uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, uma vez que vocês já são salvos em Cristo, vocês têm que ter a cabeça aonde Cristo está. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês já são salvos, vocês morreram com Cristo, já nasceram para uma vida nova e agora a mente de vocês tem que estar no céu. O foco de vocês é o céu e não as coisas terrenas. E aqui, irmãos, fica a importante lição para nós. A gente pode estar em Cristo, a gente pode estar como a igreja de Colossenses aqui, está bem, conheceu o evangelho da graça, entregou a sua vida para Jesus, conheceu a verdade, viveu uma vida de amor. Mas pode ser, irmãos, que o nosso coração está voltado para as coisas terrenas. E isso é muito perigoso, porque as coisas terrenas vão minando a nossa fé. Essas vãs filosofias, esses princípios elementares deste mundo, a cultura mundana, os princípios e valores que o mundo prega, se nós ficarmos pensando apenas nas coisas terrenas, essas coisas vão começar a dominar o nosso coração. E aí a gente vai começar a cair em argumentos enganosos, porém recheados de convencimento. Isso é muito perigoso. É muito perigoso nos nossos dias. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, a gente viver a palavra e a gente pensar nas coisas do alto. Além disso, se a gente ficar focado nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, que é a mentalidade carnal, a mentalidade terrena, a gente pode ficar um crente religioso.
Um crente que vem à igreja, que cumpre simplesmente um rito. Vem por vir. Vem porque está acostumado. Vem por hobby. Ou vem porque, estou acostumado, é como se fosse um clube. A igreja não é um clube, a igreja não é um momento de hobby, a igreja não é simplesmente um rito, cultuar a Deus não é simplesmente um rito sem sentido. Quando a mentalidade nossa está no céu, a mentalidade celestial é uma mentalidade revestida de propósito. Os fariseus da época de Jesus, eles viram face a face a verdade diante deles, que era o próprio Cristo encarnado, mas eles preferiram ficar com os ritos. Se mostravam lá, olha, como eu estou jejuando, e mudava a cara, mostrava que estava sofrendo ali, para mostrar que estava jejuando, cumprindo um rito. Eles condenavam Jesus, olha Jesus, os teus discípulos colhendo espigas no sábado, como é que pode isso? Ficavam presos no rito, na ordenança, mas esqueceram do propósito. Quem tem a mentalidade do alto vive um propósito. Quem tem a mentalidade celestial tem sentido nas coisas. Quem tem a mentalidade do céu vem à igreja com um propósito, com um sentido de enxergar a Cristo. Aleluia! E em Jesus nós encontramos o propósito de todas as coisas. As leis mosaicas, as leis que Deus deu lá no Antigo Testamento, tudo isso já previa Jesus. Jesus é a centralidade de todas as coisas, das escrituras, de tudo que foi criado. Ele é a supremacia de tudo, como diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 1, a partir do verso 15. Olha só o que ele diz lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz, aleluia. Quem tem a mentalidade do alto, tem a mentalidade de que Cristo é a supremacia de todas as coisas, Ele é a razão de tudo, e a gente vive por Ele e para Ele, porque antes de tudo existir, Ele já existia. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, que em Cristo Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o princípio para que em tudo tenha a supremacia. Quem tem uma vida com propósito, enxerga Jesus como seu maior propósito. A vida religiosa é uma vida simplesmente ritualística, é uma vida que não tem sentido. É uma vida de repetição inócua, porque ela perde a razão. Se Jesus não está ali sendo o objetivo daquela celebração ou daquele rito, tudo perde o sentido. Quem tem a mentalidade do alto, eleva o nível espiritual para um outro estado. Quem tem a mentalidade de Cristo, tem uma mentalidade cheia de sentido. Tudo que você faz tem sentido, porque Jesus está ali. E aí Paulo continua dizendo, olha, vocês que têm a mentalidade no alto, vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês morreram para esse mundo, mas mesmo assim, vocês têm que continuar fazendo morrer a sua natureza terrena. Olha lá o que ele fala no capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele começa a dizer, imoralidade sexual,
impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que tudo isso é idolatria. O apóstolo Paulo faz um alerta agora que aquele que elevou o nível espiritual, aquele que pensa nas coisas do alto, tem que tomar cuidado, porque tem que fazer morrer a carne todos os dias. E ele cita alguns exemplos aqui do que é fazer morrer a carne. E o exemplo que ele cita aqui é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, sexo, poder e dinheiro. Coisas que rondam o ser humano diariamente, sexo, poder e dinheiro. Todo ser humano almeja isso em algum momento da sua vida e ele vai continuar desejando. Isso tem a ver consigo mesmo, com as suas paixões internas. É isso que o apóstolo fala aqui, paixão, impureza, paixão. Paixão é os desejos irrefreados da carne, é aquilo que a gente não consegue controlar por nós mesmos. A gente tem que controlar isso e fazer morrer isso todos os dias. Se a gente quer ter uma mentalidade do céu, a gente tem que viver como salvo, fazendo morrer as nossas paixões, as nossas imperfeições, a nossa carne, os nossos maus desejos. É isso que aquele que tem a mentalidade do alto, Cristo requer essas coisas. E além disso, ele continua dizendo: mas agora, verso 8, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E aqui tem pecados, o apóstolo Paulo lista uma lista de pecados que tem a ver com o próximo, da gente com o próximo. A ira é aquele desejo de raiva, é aquela mágoa instalada no coração, e isso vai virando uma raiva que a gente deseja o mal. E essa ira, ela vai para uma indignação, isso aflora na nossa vida, a gente fica indignado. Isso vira uma maldade, a gente começa a pensar coisas más, coisas ruins. A gente começa a maldizer as pessoas, é a maledicência, é falar mal das pessoas, é falar coisa que não existe sobre as pessoas, é maldizer as pessoas. E por fim, linguagem indecente no falar. E aí, aquilo que está no coração vem tudo para a boca. E aí, o coração e a boca estão imundos. É isso que a gente tem que fazer morrer todos os dias. A nossa boca suja. A nossa indecência no falar. As nossas más ações de temperamentos, daquilo que a gente é. A gente tem que fazer morrer isso todos os dias. Se a gente é cidadão do céu, se a gente tem a mentalidade celestial, a gente tem que fazer morrer essas coisas no nosso coração e na nossa vida. Portanto, verso 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Depois que o apóstolo Paulo condena os pecados da carne, as nossas ações pecaminosas, ele dá a solução para nós. Olha, quem tem a mentalidade celestial, quem é o povo escolhido, santo e amado de Deus, reveste-se de compaixão, de humildade, bondade, mansidão e paciência. Quem tinha todos esses atributos? Quem que veio nesse mundo, gente, demonstrou todos esses atributos aqui? Jesus, aleluia. Ele foi o maior exemplo de mansidão. Ele foi o maior exemplo de bondade. Ele morreu na cruz pela gente. Ele perdeu a vida dele por nos amar. Quem teve tamanha compaixão por nós, porque a ira divina requeria destruição, nós, irmãos. Quem que foi humilde, e Jesus abriu mão de todo o seu poderio, a sua glória lá no céu, para vir nesse mundo sujo, pecaminoso, passar as nossas mazelas. Ele se absteve da sua glória, de toda a sua grandeza,
Ele foi manso, ele teve paciência para ensinar, para redarguir, e ainda ele tentou formar 12 discípulos e um ainda deu para trás, traiu ele. Vê se pode. O camarada viveu com Cristo e deu para trás. E ainda Jesus teve compaixão. Tal como o exemplo dele, irmãos, a gente tem que perdoar as nossas queixas uns contra os outros. Porque se o próprio Jesus nos perdoou, quem é a gente para a gente não perdoar? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor, irmãos, é o que nos une, é o que faz a gente estar aqui, é o que faz a gente servir a Deus, é o amor que a gente tem uns pelos outros. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. E aqui a gente finaliza. O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo é o juiz do nosso coração. Se a gente tem paz no nosso coração, se nada nos condena, se a nossa mente não tem nada que nos atinge, não tem nenhum pecado atrapalhando a nossa vida, não tem algo nos atingindo, essa é o segredo que nós temos. Se nós temos paz em nosso coração, a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa. A paz no nosso coração é o juiz das nossas vidas, porque a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que é certo. E além disso, que habite ricamente em vocês a palavra, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. A gente tem que estudar a palavra de Deus, a gente tem que contar as coisas de Deus, a gente tem que ensinar a palavra de Deus, para que isso habite sempre em nosso coração. E por fim, tudo o que fizerem, seja em ação, seja em palavra, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Vamos ficar de pé? Por fim, aquele que tem a mentalidade do alto, pensa em agradar a Deus em tudo. Seja naquilo que fala, seja em ação, seja em qualquer propósito, objetivo de vida, Jesus tem que estar lá. Jesus, ele crucificou na cruz todos os nossos pecados. Jesus crucificou lá no madeiro a nossa ira, a nossa indignação, a nossa imoralidade sexual, a nossa impureza, as nossas paixões, os nossos desejos maus, a nossa maledicência, a nossa maldade, a nossa linguagem indecente no falar, tudo Jesus crucificou lá na cruz. E se a gente comunga do mesmo sacrifício de Cristo, é dever nosso também crucificar essas coisas diariamente na cruz de Jesus. Se a gente tem a mentalidade do alto, a gente pensa nisso. A gente pensa em ser um melhor cristão. Se a gente tem a mentalidade do alto, a gente pensa em ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. Se a gente tem a mentalidade do alto, a gente pensa em ser um melhor filho. A gente pensa em ser um melhor cristão. A gente pensa em ser uma melhor ovelha. A gente pensa em ser um melhor servo. A gente pensa em ser um melhor profissional. A gente pensa em ser um melhor empresário. A gente pensa em ser melhor em tudo, irmãos. Porque a gente não agrada a gente mesmo, a gente agrada a Cristo. E é isso que Jesus requer de nós. Que a gente o agrade. Para que a gente foque sempre nele, onde ele está, lá nos altos céus, assentado à direita de Deus, amém? Porque Jesus é a supremacia de tudo e todas as coisas. Vamos orar, falar com Deus? Feche seu olho e ore com Deus junto comigo. Querido Deus,
nos humilhamos agora, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pai, aprendemos aqui hoje que a nossa mentalidade é uma mentalidade do céu, Pai. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto, Senhor. Se a gente está muito focado nas coisas terrenas, ó Senhor, nos perdoe, Pai. E permita, meu Deus, que o nosso coração se volte para o Senhor agora, neste momento, Pai. Que a gente comece a pensar, ó meu Deus, na vida eterna. Na esperança, Senhor, que tal como os irmãos lá de Colossos tinham, Pai, essa esperança está viva em nossos corações também, Senhor. O mesmo evangelho que os irmãos colossenses conheceram, é o evangelho que conhecemos e estamos aqui agora, Pai. É um evangelho que salva, que transforma. É um evangelho que faz morrer a nossa carne. É um evangelho que faz a gente mortificar os nossos desejos pecaminosos, Pai. Por isso, meu Deus, nos ajude, Senhor, a ir no alvo que és Tu, Jesus. Que a nossa mente, que a nossa cabeça esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que Ele nos deu. Fomos alimentados aqui pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. E nós vamos fazer oração final agora, mas agradecemos antes aqui aos irmãos que nos visitam, que Deus abençoe vocês grandemente e que voltem sempre. Amém? Após a bênção apostólica, não sei se foi só eu, senti um cheirinho de pipoca, então acho que vai ter pipoca lá embaixo. Vocês podem descer, vamos conversar mais um pouquinho lá embaixo, tá bom? Orem comigo agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de culto, pela oportunidade de celebração, pela tua palavra que ouvimos aqui. Nós somos eternamente gratos a ti. Que o teu povo, a tua igreja, o corpo de Cristo agora, Pai, ao voltar aos seus lares, tenha uma excelente semana sob a tua proteção e o teu cuidado, Pai. E ao despedirmos, nós dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimente seu irmão aí. Deseja a ele uma ótima semana. Amém? Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta. Algo misterioso está para acontecer. Você está pronto para esta aventura? Nós temos o mapa. O verdadeiro tesouro nos espera. Onde o guia te levar, o tesouro está.